Vamos dar continuidade à nossa aula de bioeletricidade do corpo humano. Nós aprendemos então a diferença entre potencial de repouso e potencial de ação. Potencial de ação nada mais é que o impulso nervoso, e esse impulso nervoso é o sinal que vai ser gerado, conduzido e transmitido pelo neurônio. É por causa do impulso nervoso que nós percebemos o mundo. É por conta dele que nós pensamos, que nós conseguimos contrair os nossos músculos e que nós conseguimos até mesmo nos deslocar, né? Imagina aí um estímulo tátil, por exemplo. Como é que você consegue sentir o teclado do computador nos seus dedos? É simplesmente porque as teclas estimulam receptores mecânicos que estão ali na ponta do seu dedo. Então, isso significa que vão se abrir canais de sódio, eles vão causar uma despolarização da membrana plasmática, esse sinal vai percorrer o neurônio até o nosso cérebro, aonde o impulso nervoso vai ser interpretado. Isso daí é um exemplo daquela via aferente sensória. E nós temos também um exemplo de via eferente ou via motora, que é aquele neurônio que conduz o impulso nervoso até uma célula muscular. As duas células, elas não estão fisicamente ligadas. Entre a célula nervosa e a célula muscular tem uma fenda, que é a sinapse. O impulso nervoso, ele vai ser transmitido quando ocorre a liberação pelo neurônio dos neurotransmissores. Lá na célula muscular tem uma área que é chamada de placa motora, que tem receptores, que são os canais de sódio, e esses receptores eles vão ser estimulados pelos neurotransmissores. Esses canais eles vão se abrir, vão causar despolarização, vai abrir outros canais, que são os canais de sódio voltagem dependente, e ao final do processo vai induzir a contração muscular. Então, depois de acontecer tudo isso, é que você vai lá e aperta uma tecla no computador. Então, para a gente poder entender impulso nervoso, entender neurotransmissão, a gente precisa de todas aquelas aulas anteriores, entender a biofísica das membranas, entender os processos de transporte passivo, transporte ativo, entender os canais de sódio, canais de potássio, a ação da bomba de sódio ATPase. Então, tudo isso a gente precisa dessa base para poder entender todo esse mecanismo. Hoje, então, nós vamos conversar em detalhes sobre toda essa historinha que eu acabei de contar para vocês, para a gente conseguir compreender o mecanismo de transporte do impulso nervoso através das nossas células. Vamos começar nos lembrando quem são os neurônios. Neurônio nada mais é do que um tipo de célula que está presente no nosso corpo. São as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Assim como toda célula, o neurônio também tem um núcleo, ele tem as organelas, mitocôndria, retículo, complexo de Golgi, como todas as células do nosso corpo. E a função dos neurônios é a transmissão dos impulsos nervosos. Os neurônios eles são constituídos basicamente por três estruturas, que é o corpo celular, os dendritos e os axônios. Eles vão ser, então, as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e eles constituem cerca de 10% do tecido nervoso do nosso corpo. E o que é isso? Impulso nervoso. O impulso nervoso é o aumento do potencial de membrana. A gente sempre leva em conta a face interna da membrana, não se esqueçam. O impulso nervoso ele vai se propagar então pela célula. A despolarização ela vai ser ocasionada pela entrada dos íons sódio, que estão aí representados em laranja. E a repolarização vai ocorrer pela saída do potássio, que está aí representado em azul. Na despolarização, a célula vai ganhar cargas positivas por conta do cátion sódio, ou seja, a despolarização ela vai aumentar o potencial de membrana. Olha aí no cantinho esquerdo o potencial de membrana aumentando, ó, parte de menos 70 e à medida que os íons sódio migram para dentro da célula, vai havendo um aumento do potencial de membrana, né? Agora, na repolarização,
a célula vai perder cargas positivas. O potássio, que é um cátion também, ele sai da célula. Então, com isso, a gente tem uma redução do potencial de membrana. E aí, depois, nós temos que nos lembrar também que nós temos a bomba de sódio e potássio, que vai reestabelecer o gradiente de concentração, voltando com os íons potássio para dentro da célula e expulsando os íons sódio para fora da célula, para o meio extracelular. Temos que nos lembrar também que o impulso nervoso ele é unidirecional. Isso acontece porque os canais eles têm 3 estados, os canais de sódio, os canais de potássio, lembram? Eles têm o estado fechado, o estado aberto e o estado inativo. O canal, quando ele é estimulado, ele passa de fechado para aberto. Logo depois, ele se fecha, ficando por um tempo inativo. E aí ele não pode ser aberto por estímulos quando ele está inativo. Isso é para poder impedir justamente o retorno do impulso nervoso. E aí, posteriormente, o canal ele volta ao seu estado de fechado. E quando o canal está fechado, ele pode então ser aberto novamente por novos estímulos. Depois que o potencial de ação percorre toda a membrana de um neurônio, ele vai ser transferido para outro neurônio. E aí a gente vai ter a continuação da propagação do impulso nervoso, ou então esse impulso nervoso ele pode também ser transferido para onde? Para uma célula muscular, onde ele vai provocar a contração do músculo. Então, a transmissão do impulso nervoso de neurônio a neurônio, ela vai acontecer através ali das junções neuronais. É a região ali da sinapse. Sinapse, então, nada mais é do que aquelas zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, células musculares ou células glandulares. Então, do ponto de vista anatômico e do ponto de vista funcional, a sinapse ela é composta por 3 grandes compartimentos. A gente tem a membrana da célula pré-sináptica, a gente tem a fenda sináptica e nós temos a membrana pós-sináptica. Lembrando que na membrana pós-sináptica, as células pós-sinápticas elas podem ser neurônios ou não. Eu posso ter uma célula muscular, posso ter uma célula glandular. Então, eu tenho neurônio pré-sináptico e eu tenho células pós-sinápticas, que podem ou não ser neurônios. A transmissão do impulso nervoso, ela pode ocorrer, então, através de 2 tipos de sinapse. A gente tem a sinapse elétrica e a sinapse química. Na sinapse elétrica, nós temos a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica diretamente conectadas, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, através dos canais de membrana. Então, aqui a gente tem a transferência das informações entre as células através de acoplamento iônico direto. A condução aqui ela ocorre de forma muito rápida e a gente tem a ausência do retardo simpático, ao contrário da sinapse química. Na sinapse química, a gente tem as vesículas, que nós vamos discutir um pouquinho mais a respeito disso daqui. Essas vesículas vão liberar substâncias químicas aqui na fenda sináptica e essas vesículas químicas aqui, elas vão dar continuidade à transferência de informações. A sinapse elétrica, ela acontece no músculo cardíaco, lá no nosso coração, e acontece também no músculo liso, na bexiga, no útero. E já a sinapse química, nós vamos discutir um pouquinho mais agora adiante. Quando o potencial de ação percorre, então, o neurônio pré-sináptico, ocorre a liberação de algumas substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Os neurotransmissores estão presentes ali nas terminações axônicas, dentro de vesículas sinápticas. O neurotransmissor, ele vai ser liberado, ele inunda a fenda sináptica e ele vai se ligar ao neurônio ou à célula pós-sináptica.
Dessa forma, então, o impulso que percorreu toda a membrana excitável do neurônio pré-sináptico, ele vai ser agora transferido para o neurônio pós-sináptico, dando continuidade à transmissão nervosa. Estamos falando agora de um novo tipo de molécula, então, né, os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Um neurotransmissor é uma molécula, nada mais é que um mensageiro químico que transporta, aumenta e modula os sinais entre os neurônios e outras células do nosso corpo. Não existe uma única molécula neurotransmissora, nós temos vários tipos de neurotransmissores. Os cientistas nem sabem ainda exatamente quantos que existem, já foram identificados mais de 100 neurotransmissores, mais de 100 mensageiros químicos diferentes. Nós podemos dividir os neurotransmissores em dois tipos principais. Nós temos os neurotransmissores excitatórios e nós temos os neurotransmissores inibitórios. Quando a gente fala de neurotransmissores excitatórios, são aqueles que, como o próprio nome já diz, eles têm efeitos excitatórios sobre o neurônio. Então, eles vão aumentar a probabilidade do neurônio disparar um potencial de ação. Alguns dos principais neurotransmissores excitatórios incluem a epinefrina e a norepinefrina. Agora, quando a gente fala dos neurotransmissores inibitórios, também, como o nome diz, eles vão ter efeitos inibitórios sobre o neurônio. Então, eles diminuem a probabilidade daquele neurônio disparar um potencial de ação. E como exemplo de neurotransmissores que são inibidores do potencial de ação, a gente tem a serotonina e o GABA. A gente precisa lembrar também que nós temos alguns neurotransmissores que eles são classificados como inibitórios e excitatórios. Por exemplo, a acetilcolina, a dopamina. Esses neurotransmissores, eles tanto podem ter efeito excitatório quanto efeito inibitório. Aí vai depender do tipo de receptor que está presente na membrana das células. Eu coloquei aqui alguns exemplos de neurotransmissores só para poder ilustrar. Então, a gente pode ver aí que a adrenalina é um neurotransmissor, a noradrenalina, a dopamina, serotonina, o GABA é o ácido amino gama butírico, a acetilcolina, o glutamato e as endorfinas. São alguns exemplos, nós temos vários outros neurotransmissores, a gente tem a ocitocina, a gente tem a histamina, então podemos pensar em vários outros exemplos. É só para a gente poder lembrar que esses neurotransmissores nada mais são do que moléculas químicas e cada um vai ter propriedades diferentes. Quando esses neurotransmissores são afetados, seja por alguma doença ou por alguma droga, algum medicamento, pode haver uma série de efeitos adversos diferentes no corpo do ser humano. Então, doenças como, por exemplo, o Alzheimer, a doença de Parkinson, são patologias que estão associadas com déficit dos neurotransmissores. A gente tem vários tipos de substância que podem agir na neurotransmissão. Um exemplo que a gente tem de substância que age na neurotransmissão é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela impede a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor. Com isso, a gente tem o impedimento da contração muscular. Outro exemplo também são os inseticidas organofosforados. Esses inseticidas, eles vão inibir a ação da acetilcolinesterase e com isso vão levar a pessoa a ter espasmos musculares. Tem uma doença autoimune que chama de miastenia gravis. Nessa doença, os anticorpos eles se ligam aos receptores da placa motora e eles estimulam esses receptores, causando espasmos musculares. Então, são alguns exemplos de patologias e de drogas que podem alterar a transmissão do impulso nervoso no nosso corpo.
Vamos pensar ali no exemplo da doença de Alzheimer. A causa mais comum da demência senil, ela é a deterioração mental progressiva. As lesões cerebrais, elas vão se desenvolver devido ao depósito de uma proteína insolúvel, a proteína beta-amiloide, e consequente degeneração das fibras nervosas. No paciente que tem doença de Alzheimer, a gente tem então a perda de neurônios colinérgicos, que terminam lá no hipocampo, no córtex cerebral, que é aquela área de estoque da memória. Por isso que normalmente os tratamentos para o Alzheimer, eles incluem o uso dos inibidores colinesterásicos. Para quê? Para aumentar a transmissão colinérgica. Além também do uso de vitamina E, de outros antioxidantes, para tentar limitar o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, que esse estresse oxidativo vai levar ao dano neural. A doença de Parkinson, por sua vez, ela está relacionada com um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é produzida por neurônios lá do sistema límbico, né, no córtex cerebral, nos gânglios e no hipotálamo. A dopamina, ela está associada a mecanismos de recompensa do sistema nervoso. É ela que controla os sentimentos. Por isso que drogas como a cocaína, heroína, nicotina, até mesmo o álcool, potencializam os efeitos da dopamina. O excesso de dopamina vai levar a pessoa a desenvolver uma esquizofrenia e a falta da dopamina pode levar o paciente a desenvolver o Parkinson. Um último exemplo de patologia associada a neurotransmissores é a esclerose lateral amiotrópica, ELA, né? Essa patologia está associada com o GABA. Nós temos nessa patologia uma degeneração progressiva dos neurônios motores. Então, apenas os músculos que sofrem contração voluntária são afetados. Os pacientes, eles mantêm a função normal no coração, na bexiga, no intestino. Os sentidos também não sofrem alterações, o tato, o paladar, o olfato, a visão e até mesmo a audição. Nada disso vai sofrer alteração. O portador de ELA, normalmente não apresenta demência, não apresenta outras dificuldades cognitivas. O GABA, esse neurotransmissor, ácido gama-aminobutírico, ele hiperpolariza a membrana dos neurônios. E aí ele faz, então, com que a despolarização ela se torne mais difícil. É difícil, então, que ocorra a propagação do impulso nervoso. O GABA, ele atua como o inibidor de neurotransmissores excitatórios que causam ansiedade. Normalmente, uma pessoa que ela tem pouco desse neurotransmissor GABA, ela tende a apresentar transtorno de ansiedade. E medicamentos como o Valium, eles aumentam o efeito do GABA. A ausência do GABA em algumas regiões do cérebro, ela pode causar também epilepsia. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a transmissão neuromuscular, que é a transmissão do impulso nervoso das células neuronais para as células musculares. Mas antes da gente entender o que está acontecendo lá no músculo, a gente precisa se lembrar que no nosso corpo nós temos diferentes tipos de neurônios. Nós temos neurônios sensoriais, temos neurônios associativos e nós temos neurônios motores. O neurônio que vai conduzir o impulso nervoso até as células musculares vai ser o neurônio motor. É esse neurônio aqui que se conecta com as células musculares para que haja a transmissão do impulso neuromuscular. Para que o impulso nervoso saia, então, lá do sistema nervoso central e chegue aos nossos músculos, a gente vai precisar desse neurônio motor conectado com o feixe muscular e a gente vai chamar essa região aqui de região de junção neuromuscular. E é aqui que vai acontecer, então, a transmissão do impulso nervoso para as células musculares. Então, se a gente for observar mais de perto, quando o neurônio motor ele se aproxima do nosso feixe muscular,
a gente vai ter a formação de uma fenda sináptica e aqui nós teremos a liberação daqueles neurotransmissores para que ocorra a transferência do potencial de ação para as células musculares. Para entender a transmissão neuromuscular, a gente precisa então relembrar toda a organização do nosso tecido muscular. Os nossos músculos, eles são um tipo de tecido que é composto por várias fibras musculares. Essas fibras musculares, elas estão recobertas pelo endomísio e lá dentro do endomísio nós temos as miofibrilas. As miofibrilas, a junção de várias miofibrilas é que vai fazer a fibra muscular. Lá na miofibrila, nós temos as moléculas de actina e miosina, que são moléculas de proteínas que formam o sarcômero. E são essas moléculas de proteína aqui que vão ser responsáveis pelo mecanismo de contração muscular. Quando o potencial de ação ele chega na nossa célula muscular, o potencial está vindo lá do sistema nervoso central e está chegando na nossa célula muscular aqui através do axônio do neuromotor. Esse potencial de ação ele vai se propagar pelo retículo sarcoplasmático das células musculares. Com isso, nós vamos ter a liberação de íons cálcio para o interior da célula muscular. Em resposta ao impulso nervoso que veio lá do sistema nervoso central, o axônio ele vai liberar o quê? Vai liberar neurotransmissores. Aqui no caso da contração muscular, a gente tem liberação da acetilcolina. Então, esses neurotransmissores, eles vão se ligar a receptores aqui na placa motora, uma região ali de receptores da célula muscular, e esses receptores, eles são canais. São canais que vão se abrir, causando a despolarização. Essa despolarização vai se propagar por canais de sódio, que são canais voltagem dependente. E aí, essa propagação estimula o retículo endoplasmático a liberar os íons cálcio e permite, então, a contração muscular. Nós temos uma enzima, que é a enzima colinesterase. A colinesterase degrada esse neurotransmissor acetilcolina para poder reduzir o tempo de ação da acetilcolina na sinapse. Então, é a colinesterase que impede a ocorrência dos espasmos musculares. Aí, lá nas nossas células musculares, na presença dos íons cálcio, nós temos a liberação de energia através de algumas reações químicas que vão quebrar as moléculas de ATP. Essa energia que está vindo ali das moléculas de ATP é que vai ser utilizada para poder promover o deslizamento das moléculas de actina e miosina. Os íons cálcio, eles provocam uma força atrativa muito grande entre os filamentos de actina e miosina. E é essa força atrativa provocada pelos íons cálcio que vai fazer com que os filamentos de actina e miosina deslizem entre si. Isso daí que constitui o processo contrátil. A contração da miofibrila, então, vai levar ao encurtamento da fibra muscular. E quando ocorre o encurtamento da fibra, isso aí vai levar à contração do fascículo, que nada mais é que um feixe de fibras. Com o encurtamento do fascículo, o próprio músculo vai sofrer a contração muscular. A energia, então, da molécula de ATP, que foi liberada pela ação do cálcio lá nas miofibrilas, vai ser a energia responsável pela contração do próprio músculo. De forma bem sintética, o que precisa ficar para a gente da transmissão neuromuscular? O potencial de ação ele vai se propagar até a terminação pré-sináptica. Logo em seguida, a gente tem a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. E aí, quando esses canais se abrem, a gente tem o influxo de cálcio.
nós vamos ter então uma exocitose de acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser liberada ali na fenda sináptica. A acetilcolina vai se fixar nos receptores lá na placa motora. Quando o neurotransmissor acetilcolina se fixa nos receptores da placa motora, nós temos abertura dos canais de sódio e potássio lá na placa motora. E com isso ocorre a despolarização da placa motora. O potencial de ação, ele vai então percorrer a fibra muscular e nós temos em seguida a degradação da acetilcolina que foi liberada ali na fenda sináptica por aquela enzima colinesterase. Então, nós terminamos aqui a nossa unidade de bioeletricidade. Desejo bons estudos a todos e um grande abraço.